Olá, eu sou Rodrigo Galdino, médico ortopedista da Clínica OrtoCenter. Eu faço aqui na clínica um ambulatório de doenças osteometabólicas, entre elas osteoporose, e geralmente eu trago temas sobre esse assunto, apresentações que podem contribuir aí para a gente conhecer um pouco mais da doença e da importância de tratá-la ou de controlá-la. Então, é muito comum a gente ouvir perguntas dos pacientes no consultório. Eu trouxe 7 respostas rápidas sobre osteoporose para serem abordadas aqui. A primeira pergunta é: todas as pessoas com osteoporose precisam tomar cálcio? Quando eu falo tomar cálcio, é tomar comprimido de cálcio, fazer suplementação de cálcio através de comprimido? A resposta é não. Tá? Se a pessoa conseguir, através da alimentação, a quantidade necessária de cálcio diária, você não precisa suplementar essa substância, esse elemento. Só que é muito difícil que isso aconteça, principalmente nos pacientes idosos, em que tem um menor aporte nutricional de cálcio e tem uma menor absorção. Então, geralmente, o paciente precisa ser suplementado com comprimido. Então, nem todas as pessoas precisam tomar cálcio, mas é muito difícil uma pessoa que consiga, sozinha, através da alimentação, a quantidade necessária, principalmente os pacientes idosos. Só cálcio e vitamina D são suficientes para tratar a osteoporose? Não. O paciente com osteoporose, o paciente com risco de fratura osteoporótica, que é aquela fratura espontânea, ou em quedas simples, queda da própria altura, aquela senhora que foi abaixar para pegar alguma coisa, teve uma fratura de coluna, aquela senhora, por exemplo, que estava sentada no ônibus e no quebra-mola, na passagem do quebra-mola, do ônibus pelo quebra-mola teve uma fratura. Só o cálcio e a vitamina D, eles participam desse tratamento, mas sozinho não. Tá? Então eles são elementos importantes, mas geralmente necessita de medicamentos que vão atuar no metabolismo do osso, no funcionamento celular do osso, diminuindo a perda de massa óssea e melhorando principalmente a qualidade desse osso, e muitos dos medicamentos ajudando também na quantidade de massa óssea, assim reduzindo o risco de fraturas osteoporóticas. Com o tratamento, eu curarei a osteoporose? A resposta é não. A gente tem que lembrar que a osteoporose não tem cura, ela tem controle. Ela é uma doença que não dói. Tá? Então o objetivo de tratar a osteoporose não é aliviar a dor, é reduzir o risco de fratura. E com o tratamento adequado nós conseguimos diminuir bastante significativamente o risco de fratura. Tá? Então o tratamento, a gente não visa, infelizmente, a cura, porque não tem, mas o controle da doença. Nós temos alto índice de sucesso e muitos pacientes com risco de fratura, fazendo o tratamento adequado, reduzem bastante esse risco e levam uma vida toda com a doença sem a principal consequência dela, que é a fratura osteoporótica. Quais fatores me mostram que eu tenho risco de ter osteoporose? Isso a gente vê muito no consultório, no dia a dia, na avaliação de certos exames, nas perguntas que nós fazemos para o paciente. Eu posso dizer quais são os 3 principais que a gente leva em consideração. Pessoas que já tiveram alguma fratura por fragilidade, fratura de punho, fratura de coluna vertebral, fratura de fêmur proximal, fratura de úmero, que é perto do ombro. Se não tiver nenhuma causa justificável para aquela fratura, ou seja, fraturas espontâneas, como acontece na coluna, acontece no fêmur, fraturas por traumas de baixo impacto, que pode acontecer nesses ossos, nos pacientes com osteoporose. Toda a história que eu falei, é aquela senhora que caiu da própria altura e fez uma fratura dessas. Então esse paciente tem um risco aumentado de ter novas fraturas. Paciente também cujo tem um histórico familiar em que papai ou mamãe somente quebraram o fêmur, essa paciente tem um risco aumentado de quebrar o fêmur e tem que ser avaliado. Não vamos generalizar, não são todos, tem que ser avaliado caso a caso, mas é um fator de risco importante que tem que ser pesado na hora de você tomar uma conduta. O uso crônico de corticoide, por exemplo. O corticoide é necessário para muitas doenças, para controle de diversas doenças, principalmente doenças autoimunes. Só que é necessário, muitas das vezes, você fazer um tratamento conjunto para fortalecer o osso, para minimizar as alterações ósseas provocadas. E tem outros fatores como tabagismo, como o etilismo, mulheres com menopausa precoce, certas doenças inflamatórias, doenças autoimunes, como eu falei, não vou entrar em detalhes, isso tudo tem que ser visto no consultório, mas esses 3 primeiros são os principais a serem levados em conta para a gente considerar que esse paciente tem um risco aumentado de ter uma fratura osteoporótica. Exercícios físicos ajudam? Muito. Tá? Eu posso dizer que exercício físico é fundamental no tratamento da osteoporose. A maioria das fraturas por osteoporose acontece por queda.
cerca de 90%, tem lugar que fala 95% das fraturas acontece por queda. Então, se nós melhorarmos a massa muscular do paciente, principalmente idoso, nós conseguimos ter força e equilíbrio. E com isso nós temos uma redução do risco de queda. Além do mais, a musculatura, a melhor musculatura ajuda a proteger os ossos, ela diminui o impacto. Então, é importante sim, eu diria que fundamental fazer exercício físico nos pacientes com osteoporose. É claro que a maioria dos pacientes tem uma certa idade, pode ter também alguns problemas cardiovasculares e antes de fazer exercício também tem que ser avaliado por outros especialistas para dizer se a parte cardiovascular, se a parte pulmonar está apta para fazer e quais exercícios podem ser feitos para trazer esse auxílio. Remédio para osteoporose pode ocasionar problemas na mandíbula, chamada osteonecrose de mandíbula? A resposta é sim, mas é muito raro. Tem certas situações, eu não vou entrar em detalhes. A mensagem importante que eu tenho que passar é o seguinte: cada caso tem que ser conversado com o médico que está tratando a osteoporose e com o dentista, mas muitos pacientes têm risco muito elevado de fratura para osteoporose. E você não pode interromper o tratamento, porque você automaticamente interrompendo o tratamento, você eleva esse risco de fratura, principalmente de coluna e de fêmur. E esse risco é muito maior do que ter algum problema decorrente durante o procedimento dentário, por exemplo. Então tem que ser conversado, esse risco existe, mas é muito pequeno. Então, cada caso tem que ser individualizado e conversado com o médico que trata a osteoporose e o médico e o dentista para chegar num consenso e fazer o que for melhor para esse paciente. Agora, uma pergunta que a gente mais escuta no consultório, principalmente aquele paciente que chega com uma fratura de fêmur. Doutor, ela caiu e quebrou ou ela quebrou e caiu? Ou seja, a fratura veio antes e ela caiu porque fraturou ou o impacto no chão que provocou a fratura? A maioria das fraturas acontece pela queda. Então, é o impacto do osso no chão provocando uma fratura porque esse osso já não tinha uma boa resistência. Tá? A fratura espontânea acontece, é uma minoria e tem que ser valorizada também. Quando a gente fala em tratamento para osteoporose, a gente quer diminuir o risco de todas essas fraturas, tá? Independente se caiu e quebrou ou quebrou e caiu. Tá? Então eu trouxe alguns temas importantes aqui. Qualquer pergunta pode fazer aqui na página da clínica, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito obrigado.